Senhor presidente, vereadores, público presente, funcionários dessa casa, imprensa. Senhor presidente, antes de mais nada, dizer para o vereador Guto que é uma pena o vereador não ter tido um encontro com o cunhado dele, o Edson Capri, antes do primeiro turno, que aí eu acho que a conversa com o cunhado já teria feito com que o vereador não tivesse votado na Marina. Mas deu tempo de ter uma reunião familiar antes do segundo turno, e o vereador está imbuído aí do espírito da reeleição da presidenta Dilma. Eu quero dizer, senhor presidente, que é o seguinte: ontem, inclusive, Vossa Excelência trouxe a essa casa uma discussão que eu iria trazer, que é o meu espanto, senhor presidente, de várias e várias ações da administração, num total desrespeito, ignorando de forma muito clara esse procedimento vem sendo muito repetitivo, as leis existentes, o modo legal das coisas serem executadas. Eu estava no carro me dirigindo a essa casa quando eu escutei o prefeito entrar na rádio dizendo que toda a confusão que estava sendo feita na cidade em relação à ampliação do estacionamento rotativo para várias ruas da Imbitiba, que aquilo ali a população poderia ficar tranquila, porque a ordem para que aquilo não fosse feita já tinha sido dado, que as placas que já estavam colocadas, senhor presidente, as placas dizendo que ali passaria a ser uma área de estacionamento rotativo, agora já estavam colocadas pela Secretaria de Mobilidade, e que não vai ser, que ele já mandou tirar e etc. Primeiro espanto é o seguinte, é como algo tão importante, que é esse acréscimo, essa ampliação de cobrança, como que isso não foi discutido com o prefeito no primeiro momento. O prefeito foi saber através das reclamações das pessoas e da repercussão negativa daquilo. E a outra, que é o que eu falo aqui, senhor presidente, é que a equipe técnica não ter o conhecimento que tal ampliação não pode ser feita somente quando ele dá na veneta e amplia. Qualquer ampliação deveria passar por essa casa. Não pode, mesmo que o prefeito tivesse concordado com a ação do secretário, e aqui eu vou me dar também a liberdade de entender que às vezes o prefeito sabia, voltou atrás após uma repercussão negativa, mas ele tem que ter o conhecimento que ações dessa natureza têm que passar por essa casa. Não é dessa forma. E aí eu aproveito essa discussão iniciada por Vossa Excelência para falar sobre a questão que entra numa mesma linha, numa mesma natureza, entra na questão do decreto 201, que diz aqui o decreto 201, que estabelece procedimentos para a regularização dos templos e locais de culto no município de Macaé. Senhor presidente, quando nós fomos discutir aquela que se transformou na Lei Complementar número 233, essa casa aqui, de maneira quase que unânime, acredito, salvo engano, unânime, não tinha ninguém se levantando contra, abrir um prazo para que as igrejas desse município pudessem se regularizar e não ter os seus estabelecimentos, os seus templos fechados. Todos aqui eram favoráveis a essa medida, a essa colaboração com as igrejas. O que nós nos posicionamos aqui, aí quando eu falo nós, eu, vereador Maxwell, acredito, salvo engano, o vereador Amaro Luiz, salvo engano, não foram a totalidade dos vereadores, nós entendíamos que aquela lei, vinda do Poder Executivo, era uma lei que não dava esse direito às igrejas. Que a gente teria que fazer uma emenda incluindo aquilo de maneira expressa, porque da forma que estava, não estava claro
que elas teriam esse direito. Pois bem, fomos voto vencido, porque a orientação do governo era que não, o que está aí garante. Senhor presidente, informações dão conta de que, da forma que nós colocamos aqui, aconteceu. Imediatamente após a sanção, os responsáveis pelos templos começaram a se dirigir à Prefeitura Municipal de Macaé e receber respostas negativas acerca dessa regularização. Não contempla. E aí, é natural, os pastores, todos os responsáveis por cada igreja, ficarem com um grande ponto de interrogação na cabeça. Ora, eu participei da votação, eu vi os vereadores lá aprovando, dizendo, eu vi que saiu no jornal, inclusive no outro dia, que aquilo estava me favorecendo. E aí, senhor presidente, vem o decreto 201. Vem o decreto 201, que aí sim, de maneira clara, em relação aos templos religiosos, ele estabelece, ele suspende os procedimentos para esses templos durante 24 meses. Aí o seguinte, senhor presidente, está errado de novo. Assim como ele, no caso do rotativo, ele não pode ampliar esses serviços do rotativo para bairros X, Y e Z na canetada, na publicação de um simples decreto. Ele não pode, através de decreto, ele ultrapassar os limites estabelecidos pela Lei Complementar número 233, que era por isso que a gente, no momento da lei, queria já incluir a questão dos templos. Porque agora, por decreto, não pode, vereador Guto, não pode. Por decreto, o prefeito não pode ultrapassar os limites da 233. E aí, quem sai perdendo, e aí, com todo respeito ao vereador Manel Francisco, que aqui falou em uma matéria atrás, dizendo, é uma injustiça o prefeito ser acusado de que ele é contra evangélico. Mas só que essa discussão acontece por causa disso. A Câmara ou alguns vereadores aqui nessa casa, eles apresentaram o remédio lá atrás. Na discussão do projeto nós falamos, está errado, não está contemplando igreja, não está contemplando templos religiosos, nós temos que acrescentar isso aqui. Fizemos uma discussão com a procuradoria dessa casa, que ajudou a gente na construção do arcabouço jurídico e legal, e falou que não, está tudo contemplado. Agora, aí depois vai lá, veta, agora faz um decreto sem pé nem cabeça, porque não pode. A lei estabelece limite. E aí, eu já antecipo aqui uma importante discussão que nós vamos fazer nessa casa nas próximas semanas, que é sobre uma mudança, uma emenda à lei orgânica do município, para que a gente não tenha mais as limitações que essa casa mesmo se autoimpôs quando eu trouxe aqui a questão do decreto legislativo como um remédio contra esses decretos do Poder Executivo que ultrapassam, que exorbitam o seu poder. Para concluir. Nós precisamos aqui, enquanto poder fiscalizador, nós termos aqui os instrumentos para, diante desses absurdos, nós, enquanto poder fiscalizador, nós conseguimos frear o ímpeto do Poder Executivo de fazer errado, de fazer diferente do que a lei apregoa. Então, senhor presidente, que fique tudo isso registrado em ata e que essa casa faça os acompanhamentos devidos para que isso não vire uma confusão maior do que a que já está virando.